Imagine a maior potência do mundo iniciando uma guerra não por território, não por defesa, mas para continuar vendendo drogas. Parece exagero, mas foi exatamente isso que aconteceu. No século XIX, o Reino Unido entrou em um conflito direto com a China em duas guerras brutais que mudariam o equilíbrio de poder global. No centro dessa história está um império que dominava mares, controlava rotas comerciais e acumulava riquezas em uma escala nunca antes vista. E ao mesmo tempo, um país milenário, que apesar da sua grandeza cultural e econômica, se viu vulnerável diante de uma nova forma de guerra, a guerra industrial, comercial e química. E no topo desse império britânico estava a Rainha Vitória, símbolo de uma era marcada por expansão, poder e contradições profundas. Para entender como isso tudo começou, é preciso voltar ao início do século XIX, quando a China ainda era uma das maiores economias do planeta. O Império Chinês exportava produtos extremamente valorizados na Europa, como chá, seda e porcelana. Esses itens eram consumidos em larga escala pelos britânicos, criando um desequilíbrio comercial gigantesco. A China vendia muito, mas não comprava quase nada. O resultado era simples e preocupante para o Reino Unido. Toneladas de prata estavam sendo enviadas para o Oriente, drenando riqueza da economia britânica. Era um problema que precisava ser resolvido. E foi aí que surgiu uma solução tão lucrativa quanto destrutiva. O Reino Unido, que já dominava a Índia, passou a utilizar suas colônias para produzir ópio em larga escala. A droga altamente viciante começou a ser contrabandeada para dentro da China por comerciantes britânicos. No início, o comércio era ilegal, mas extremamente lucrativo. Em pouco tempo, o ópio se espalhou pela sociedade chinesa. Milhões de pessoas se tornaram dependentes. Trabalhadores, comerciantes, soldados e até mesmo funcionários do governo passaram a consumir essa substância. A economia começou a sofrer, a produtividade caiu e a estabilidade social foi abalada. Era um problema que crescia silenciosamente, mas de forma devastadora. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Império Britânico prosperava. O comércio de ópio gerava lucros gigantescos, ajudando a equilibrar a balança comercial e fortalecendo ainda mais o poder econômico do Reino Unido. Embora a Rainha Vitória não estivesse diretamente envolvida nas operações comerciais, ela era a chefe de estado de um império que protegia, regulava e se beneficiava desse sistema. Por isso, ao longo da história, sua figura acabou sendo associada a esse período, não como uma operadora direta, mas como um símbolo de uma estrutura que permitiu e sustentou esse comércio. Mas a China não permaneceu inerte diante dessa situação. O imperador, percebendo o colapso social e econômico causado pelo vício, decidiu agir. Ele nomeou Lin Zexu, um oficial determinado e incorruptível, com uma missão bem clara: acabar com o tráfico de ópio. E em 1839, Lin Zexu tomou uma decisão radical. Ele ordenou a apreensão de milhares de caixas de ópio armazenadas por comerciantes estrangeiros e mandou destruí-las publicamente. Toneladas de droga foram queimadas e dissolvidas, em um ato que simbolizava não apenas resistência, mas também um desafio direto ao poder britânico. A resposta veio rápida e brutal. O Reino Unido enviou sua marinha, uma das maiores e mais poderosas do mundo naquela época. Navios modernos, armados com canhões de longo alcance, enfrentaram uma China que ainda utilizava uma tecnologia militar ultrapassada. O conflito ficou conhecido como a Primeira Guerra do Ópio, e o resultado foi desigual desde o início. As forças britânicas avançaram pelos portos chineses, destruindo defesas costeiras, tomando cidades e demonstrando uma superioridade militar esmagadora. A China, apesar de sua grandeza histórica, não estava preparada para enfrentar uma guerra industrial moderna. Em 1842, derrotada, foi forçada a assinar o Tratado de Nanquim. Esse acordo marcou um dos momentos mais humilhantes da história chinesa. O país foi obrigado a ceder Hong Kong ao Reino Unido, abrindo assim os portos para o comércio estrangeiro e a pagar pesadas indenizações. Era o início de uma nova era.
uma era de interferência externa e perda da soberania chinesa. Mas para os britânicos, isso ainda não era o suficiente. Com o tempo, novas exigências surgiram. O Reino Unido queria mais acesso, mais liberdade comercial e mais influência política dentro da China. A tensão voltou a crescer, e em 1856, um novo incidente envolvendo o navio Arrow foi usado como justificativa para conflito. Dessa vez, a França se juntou ao Reino Unido. Começava então a Segunda Guerra do Ópio. Mais uma vez, a superioridade militar europeia fez a diferença. Tropas anglo-francesas avançaram pelo território chinês, capturando cidades e pressionando o governo imperial. E em 1860, o impensável aconteceu. Forças estrangeiras chegaram à capital, Pequim. O governo chinês foi forçado a fugir. Então veio um dos atos mais simbólicos e devastadores de toda a guerra. O Palácio de Verão, um dos maiores símbolos da cultura e da sofisticação chinesa, foi saqueado e incendiado. Obras de artes, tesouros históricos e construções magníficas foram destruídas diante do mundo. Não era apenas uma derrota militar. Era uma humilhação cultural. Os novos tratados impostos à China foram ainda mais severos. Mais portos foram abertos. Diplomatas estrangeiros passaram a atuar dentro do país. E talvez o mais irônico de tudo, o comércio de ópio foi finalmente legalizado. Aquilo que havia causado tanta destruição agora era oficialmente permitido. Essas guerras marcaram o início do chamado século da humilhação para a China, um período em que o país perdeu autonomia, território e influência para potências estrangeiras. Para muitos chineses, o impacto dessas guerras vai muito além da história. Eles representam um trauma coletivo, um momento em que a civilização milenar foi forçada a se submeter a interesses externos. E no centro desse sistema estava o Império Britânico, liderado simbolicamente pela Rainha Vitória, uma figura que para muitos representa tanto o auge do poder britânico quanto as contradições de uma era construída também sobre exploração e dependência. É importante lembrar que o comércio de ópio foi conduzido principalmente por comerciantes privados e pela estrutura imperial ligada à Índia, e não diretamente pela monarquia. Ainda assim, a coroa britânica era parte integrante desse sistema, garantindo sua proteção e continuidade. No final das contas, essa não é apenas uma história sobre guerra, é uma história sobre poder, economia, vício e consequências que atravessaram séculos. A China nunca esqueceu esse período, e até hoje ele influencia sua visão de mundo, sua política e sua relação com o Ocidente, porque algumas feridas da história não desaparecem, elas permanecem como lembretes silenciosos de tudo o que aconteceu.